Olá, eu sou o Vanildo Veras do canal Datanil Empreender de Verdade. Vou gravar aqui esse vídeo para você, especialmente para você que tem muitas dúvidas de como deve elaborar a sua declaração de imposto de renda. Ele é especialmente gravado, esse vídeo aqui, para as pessoas que têm dificuldade, que não sabem declarar imposto de renda. Eu prometo a você que se você assistir esse vídeo até o final, você sairá com mais conhecimento para fazer a sua declaração de forma segura. Mas para isso você vai ter que me acompanhar esse vídeo até o final. Vou projetar aqui uma tela, a tela do programa, onde é feito a declaração de imposto de renda, explicar para você as principais situações em que você deve tomar cuidado e como você deve elaborar a sua declaração de imposto de renda. Mas antes disso, eu preciso que você me ajude a alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal caso ainda não esteja inscrito. E também vou pedir para você também dar um gostei, porque certamente você vai tirar bastante proveito desse conteúdo para poder elaborar a sua declaração de imposto de renda você mesmo. Vamos lá, eu quero que você me acompanhe agora na telinha para que eu possa passar para você os detalhes. Então aqui nós temos aqui a primeira situação, onde nós temos a tela do programa. Você já baixou o programa, já começa a fazer sua declaração de imposto de renda, mas eu quero dizer para você que esse é um dos principais erros. Você primeiro, antes de fazer sua declaração, você deve fazer uma organização dos documentos. O que eu estou falando com isso? Você deve buscar, antes de baixar até mesmo o programa, saber quais são as regras, e você pode obter essas informações, inclusive assistindo outros vídeos aqui do canal. Mas você tem que juntar principalmente os documentos relacionados aos seus rendimentos, relacionados às suas despesas, os seus gastos, os seus pagamentos, sejam eles com educação, com saúde, seus e seus dependentes, e também a sua movimentação financeira. Você deve buscar junto ao banco o informe de rendimentos, que você tenha a conta corrente, onde você tenha o rendimento isento e não tributável, tem aquele rendimento que é com tributação exclusiva na fonte, e também o rendimento principal, que talvez você, se você trabalha numa empresa ou você é sócio de uma empresa, a empresa precisa fornecer para você o seu informe de rendimentos, onde você terá as informações que foram prestadas para a Receita Federal dos rendimentos tributáveis, dos rendimentos eventuais, rendimentos isentos, e com base nessas informações todas organizadas, aí sim você pode começar a fazer a sua declaração de imposto de renda, baixando o programa. Como você vai observar aqui, esse programa ele já traz aqui as novidades do programa, então você pode ter aqui um menu onde você pode navegar. Então vamos direto ao assunto. Eu já criei um usuário aqui, e observe que aqui nesse momento a própria declaração de imposto de renda, o programa já está tentando buscar uma atualização, porque o sistema não precisa você ficar baixando novas versões, ele acaba atualizando à medida em que você conecta o programa. Ele vai lá no site da Receita e verifica se tem uma nova atualização e deixa o programa sempre atualizado para que você envie a sua declaração numa versão atualizada. Aqui eu já cadastrei um usuário, mas aqui você deveria entrar aqui como criar uma nova declaração. E aí você tem toda a informação para criar a declaração, que é um passo muito simples. Para você se familiarizar com o sistema, ele está aqui esse menu onde tem declarações, tem as ferramentas e ajuda, onde você pode ter, como o próprio nome diz, ajuda para elaborar sua declaração de imposto de renda. Você vai utilizar muito essa tela aqui, mas eu vou te dar uma informação. Você vai começar a entender melhor a declaração de imposto de renda. Digamos que você já tenha feito o seu cadastro inicial, que é clicando aqui em nova declaração, ele traz lá os dados para você inserir o seu CPF e o seu CNPJ. Eu atribuí aqui o contribuinte atento com o leão. Então o atento com o leão, ele vai entrar na declaração de imposto de renda dele. Observe que quando você abre este menu da declaração, ele cria um menu onde você já tem informações de forma organizada, as fichas que você normalmente utiliza. Então você começa aqui numa sequência lógica do mesmo menu, que você pode entrar por esse menu, ou então por esse menu aqui, que representa a mesma coisa, ó. A identificação do contribuinte, os seus dependentes, alimentantes, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica ou de titular, e assim a sequência da declaração. Isso é uma forma que você pode navegar de uma forma mais rápida em sua declaração de imposto de renda. Aqui já tem alguns dados que foram inseridos para que você tenha a ideia, porque quando você abre a declaração pela primeira vez e o sistema pergunta para você se você vai optar pelo desconto simplificado ou se você vai optar
pelos descontos legais. Neste caso aqui, por exemplo, está a opção pelos descontos legais. Mas de qualquer forma, o sistema, ao você elaborar a sua declaração, opte por sempre pelos sistemas legais, lance todas as suas despesas, todos os seus rendimentos e ao final o sistema indicará nessa telinha qual a restituição ou quanto você pagará de imposto. Então você pode optar pelaquilo que for mais vantajoso para você, sem você fazer muitas contas. Bom, note que para você mudar de regime, você tem aqui ó, a opção pela tributação utilizada o sistema de desconto simplificado. Se você fizer isso, o sistema já aloca para a parte de baixo, ou você pode fazer aqui mesmo. Então a diferença é o seguinte: quando você opta pelo desconto simplificado, as suas despesas não podem ser superiores a 16 mil e poucos reais, quase 17 mil reais. Então o ponto de equilíbrio é em torno de 17 mil reais. Você tem aí um ponto de equilíbrio onde as despesas legais, a somatória das despesas legais, das deduções legais, as suas despesas, ou o desconto sobre os 20% sobre os seus rendimentos, se estiver próximo de 17 mil reais, então você tem ali muito próximo de um ponto de equilíbrio. Agora vamos navegar aqui nas telinhas. A primeira tela que você vai encontrar aqui é a tela de identificação do contribuinte, onde você vai informar, como você já deve estar habituado, preencher qualquer formulário, é muito intuitivo. Você informa o seu nome, a data de nascimento, o título de eleitor, você informa se tem marido ou se você tem uma esposa, e aí você informa o CPF dela aqui. Então, ok, pode até ser inclusive um companheiro, não precisa ser necessariamente alguém que você está casado, mas seja alguém que você seja seu companheiro, que você tenha convívio com ele acima de 5 anos ou até mesmo tenha filho com essa pessoa. Bom, aí você identifica aqui se o seu endereço é no Brasil, se houve alteração de endereço. É muito importante você, quando mudar de endereço, você optar por aqui, sinalizar que mudou de endereço, porque a declaração ela faz uma verificação com a última declaração na base da Receita ou com o seu cadastro. Se ela verificar que existe um endereço diferente, você tem que informar que houve sim a mudança de endereço. Então, você fazendo isso, preenchendo todos os dados, que são dados aí que você já está acostumado com os dados do seu endereço, você busca aqui a informação da sua natureza da ocupação principal, e aqui no caso empregado de instituição financeira, eu coloquei aqui um exemplo, e o código correspondente a agente da Bolsa de Valores, câmbio e tal. Então pode ser a atividade, a natureza e a ocupação que você deve ser, a que você efetivamente tem. Aqui você já vai para a próxima ficha, que é a ficha de dependentes. Então aqui tem explicações que você já pode obter as informações. Aqui eu falei daquele desconto simplificado, está aqui, ó, é o valor de R$ 16.754,34. Se a somatória das suas despesas com instrução, a somatória com as deduções com dependente e tudo mais, chegar ao volume de R$ 16.754,34, você está no ponto de equilíbrio. Se as suas despesas forem superiores a esse, então você já tem um indicativo de que a declaração elaborada pelo modelo completo será mais vantajosa para você. Mas não se esqueça que aqui você tem um auxiliar, tá vendo? Aqui ele já está sinalizando que a declaração, você não precisa nem fazer essa conta, o próprio sistema faz isso, porque você deve declarar todas as suas despesas, como eu fiz nesse exemplo aqui. Aí no caso aqui, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, você deveria aqui, como não tem um dependente, você inclui um dependente, só colocar um novo aqui, um novo dependente, escolher qual é o dependente, seja um filho dele ou em qualquer situação aqui, que eu já tenho um vídeo que eu expliquei com bastante detalhe, você pode recorrer a esses detalhes, mas a própria tela já explica as condições que caracterizam e quando pode ser um dependente seu na sua declaração de imposto de renda. Então você informa aqui, é importante entender que cada dependente declarado, você tem aí uma dedução de R$ 2.275,08. Nesse caso aqui eu não vou colocar nenhum dependente, que eu já tenho aqui, eu já atribuí que é um dependente, que é o filho do atento com o leão, ele nasceu nessa data e tem que informar o CPF. A novidade para esse ano é que a declaração de imposto de renda para os dependentes que tenham a partir de 8 anos deve ser declarado também informado o CPF para que ele possa compor a declaração de imposto de renda. Nesse caso aqui é um caso importante que você deve se atentar, é o fato de que você, ao declarar a pessoa como dependente também, se ele tiver rendimento, você precisa declarar também os rendimentos dele, senão a Receita Federal vai cruzar essa informação e sua declaração cairá na malha fina. Outra informação aqui são os alimentando. Então vamos imaginar que você tenha um relacionamento e se separou da pessoa e você hoje paga uma pensão para
para estar alimentando para o seu filho. Você deve, se você paga, por exemplo, você tem uma ação que definiu que você paga R$5.000 por ano, é isso que você deve declarar como o pagamento que você fez a título de dedução. Agora, se você foi generoso e pagou um valor a mais, saiba que esse valor ele não pode ser deduzido. Está limitado ao que foi acordado na ação judicial. E se você tem, por exemplo, também, você tem um neto ou qualquer outra pessoa que você ajude, você pode continuar fazendo isso, mas você precisa verificar se você tem a condição de tê-lo como ou dependente ou como alimentando. No caso alimentando, você precisa ter uma ação judicial que assim possibilite que você tenha este pagamento como dedutível na sua declaração de imposto de renda. Depois aqui você vem, o caso é a mesma informação, quando você informa aqui os valores, aqui, informa o CPF, a data de nascimento, o nome dele, ok, essa informação vai ser cruzada com a base da Receita Federal. Aqui você tem a ficha que eu falei para você guardar o rendimento, você recebe da sua empresa o informe de rendimento e você vai reproduzir essa informação aqui. De que forma? Olha, então você poderia, se é um rendimento novo, você abre aqui um novo, ele vai abrir exatamente essa tela que eu estou abrindo aqui. Ó. Então você vai informar o CNPJ da fonte principal ele já carrega quando você informa aqui, porque ele considera a fonte principal é aquela que você tem um maior valor recebido, se você tivesse mais fontes aqui. Então você informa aqui a empresa onde eu trabalho, é o nome da empresa, o valor que você recebeu, são todos os valores aqui de forma didática. Esse CNPJ que eu estou gerando aqui também, através do sistema GER, chama-se Gera CNPJ, apenas para teste, não tem validade jurídica, apenas para teste. Aqui você tem uma receita, um rendimento anual de 89 mil, um desconto da contribuição previdenciária de R$6.800, R$16.000 de imposto de renda, o 13º e o imposto de renda retido na fonte também, que é de forma exclusiva. Um alerta aqui é para você tomar bastante atenção. Quando você estiver digitando aqui a Previdência Social, tome cuidado para você não inverter esses valores aqui, ó, não digitar aqui o imposto de renda no lugar da Previdência, porque isso certamente vai dar um problema para você. Então isso vai cair, a sua declaração vai cair certamente na malha fina. Outro fato importante, quando estiver digitando, é a conferência. Vamos imaginar que aqui nesse caso você tenha o valor aqui, olha, esse valor aqui de R$16.000 redondo, que seja R$98. Então, o certo seria R$98 que está no seu informe de rendimento. Ah, mas você não percebeu, você inverteu, você digitou aqui 89 em vez de 98. A sua declaração de imposto de renda cairá na malha fina por esse simples erro. É isso que você precisa prestar atenção. Por isso é importante a recomendação que eu vou fazer ao final deste vídeo para que você não corra esse problema. Então, digitou aqui, aí você vai para outro campo que é informar. Olha, se você percebe aqui, você está informando aqui, voltando aqui à tela, o rendimento do titular, quer dizer, o seu rendimento. Mas se você tem um dependente que você declarou, você também deve declarar os rendimentos dele. Porque se você não declarar, essa informação está na base da Receita, a Receita vai cruzar e a sua declaração cairá na malha fina. Aqui nós temos aqui uma outra situação, que é o rendimento de recebidos de pessoas físicas que você tenha desenvolvido qualquer trabalho ou que você tenha recebido do exterior. Então você tem os seus rendimentos e os rendimentos também dos seus dependentes da mesma forma. Então ele vai somar com os seus dependentes. Aqui, quando você tem rendimentos do trabalho não assalariado, é aquele que você desenvolveu algum trabalho para alguém e você recebeu e você não tem um vínculo empregatício com essa pessoa. Então você vai informar para quem você prestou, né, quem é o titular do pagamento, qual foi o valor que você teve de serviço. Aí você, indo para cá, você tem outro campo que, aí nós temos outros campos aqui em relação a rendimentos. Aqui, por exemplo, toda essa parte é de rendimento que vai de janeiro a dezembro, e você tem aqui os rendimentos de trabalho não assalariado. Eu formei aqui de forma didática, mas você poderia distribuir no mês a mês, isso seria o correto, apenas para que a gente simplifique o processo. Aqui vamos imaginar que você também tenha um imóvel, e esse imóvel você receba aluguel. Então, o que você recebeu, observe aqui, ó, observe que aqui você tem um valor de 7.000 a restituir e aqui o valor de 4.000 a restituir no desconto simplificado. A partir do momento em que eu atribuo um rendimento, vamos imaginar que você receba R$1.000 de aluguel por mês. Quando você adiciona esse rendimento, observe essa mudança aqui, ó. Estou atribuindo R$12.000 de rendimento de aluguel. Quando eu atribuo esse rendimento, automaticamente caiu lá de 7.000 de restituição para R$3.000. E aqui caiu de 4.000 para 1.000 e poucos reais. O modelo completo ainda continua sendo o mais vantajoso para que você tenha a melhor
o resultado em termos de restituição, que poderia também ser no caso de pagar menos imposto, e aí você tem que tomar todos esses cuidados. Tem outros rendimentos, também os rendimentos do exterior, que você deve declarar aqui também. Esses lados são os lados das deduções. Normalmente os profissionais liberais, o profissional liberal, quando você tem um rendimento desse, você passa a ser um profissional obrigatório a contribuir à Previdência Social. Então você precisa recolher mensalmente para também informar aqui os seus dependentes, e com isso você informa até a pensão alimentícia, que eu estou informando aqui, ó, lá do seu Alimentando, e aqui você pode informar também as despesas do seu livro caixa e o imposto que você pagou. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, é só para você ter um panorama geral do que seria lançar essa ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior. Isso influencia diretamente na forma que você vai pagar, vai fazer os seus vai calcular o seu imposto. Bom, essa outra ficha é a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, como por exemplo, você tem um rendimento isento e não tributável, aquele rendimento originário de uma caderneta de poupança. Então você tem aqui o que você precisa informar aqui, ó. Você vai informar se é do titular ou do dependente esse rendimento. Novamente, se você tem um dependente e ele teve rendimentos, seja tributados ou isentos, você precisa informar na sua declaração de imposto de renda. Você teve o benefício de ter a dedução do poder do dependente, mas você também precisa informar os rendimentos do seu dependente. Então você informa aqui os dados do Atento com Leão, né? O Atento com Leão, que é o rendimento dele, o CNPJ, que seria aqui da instituição financeira, que nós estamos tratando aqui do rendimento de caderneta de poupança, e aqui você informa quem pagou, por exemplo, o Banco XPTO, e aqui o valor que você teve de rendimentos. Okay? Então, bem fácil, bem simples de você declarar aqui outro rendimento caderneta de poupança, aqui no caso que estou explicando, porque esse aqui eu já estou atribuindo o rendimento do meu dependente, que é o filho. Quando você verifica aqui, ó, o próprio sistema já sabe que você tem um dependente que é o filho do Atento com Leão. Então você tem aqui o rendimento de 1.320, lançou, ok. Se você é empresário e tem uma empresa que faz a distribuição de lucro, você tem dois rendimentos. Tem o rendimento tributável, que é o seu Prolabore, que você vai preencher na ficha anterior, como eu já expliquei, de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, e o lucro você preencheria aqui. Vamos só simular para informar aqui, por exemplo, um rendimento de uma pessoa que tem uma empresa e ela é optante pelo Simples Nacional. O rendimento isento e não tributável, você declara aqui, ó. Então você pode declarar aqui, você informa que é seu, né? Vai informar o CNPJ, aqui eu não vou informar o CNPJ, mas só digitar o CNPJ aqui, e aqui sua empresa onde você recebeu esse rendimento, vamos dizer que você recebeu R$120 mil, R$120 mil de rendimentos isentos. Observe que ao preencher essa ficha, você não gera nenhum valor, ele não impacta no valor do imposto. Por quê? Porque trata-se de um rendimento isento e não tributável. Ou seja, esse rendimento não se calcula imposto, você não deve nenhum imposto por ter tido este rendimento, por este rendimento. Então você pode prosseguir agora nos rendimentos com tributação exclusiva na fonte. Aqui a mesma dinâmica, você pode abrir aqui a informação e vamos pegar aqui, por exemplo, um rendimento que você tem, talvez você tenha e esqueça de declarar, que você pode ter um rendimento originário de uma aplicação financeira, por exemplo. É só você informar e destacar aqui o código que você queira determinar para o rendimento. Então aqui você tem a fonte pagadora, que é a instituição financeira, ou nesse caso aqui é o governo, que eu atribuí aqui um rendimento da nota fiscal paulistana. Então você tem um rendimento que está aqui, ó, um rendimento de R$88, mas você pode ter também aqui, por exemplo, um rendimento, vamos pegar aqui um rendimento aqui, ó, rendimento de aplicações financeiras. Você vai colocar aqui instituição financeira, colocar do titular, o CNPJ, você vai colocar aqui o banco, e aqui você vai informar qual é o valor que você teve de rendimento com tributação exclusiva na fonte ou definitiva. Observe que ao preencher este campo, ele também não impacta no cálculo do imposto. Por quê? Porque trata-se de um rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva, ou seja, você, se teve imposto, você já pagou, já está tudo quites com o leão. Ele não é um rendimento que está sujeito a um ajuste de contas com o leão.
Então, ok, agora vindo para cá, eu vou passar apenas as fichas que são impactantes para que você tenha clareza das informações, coisas que não são comuns, eu vou passar por cima aqui para que a gente não invista muito tempo nisso. Aí tem aqui uma outra ficha que é importante, dos pagamentos, né? Então os pagamentos efetuados, aqui é importante você prestar atenção, muitas pessoas acabam não declarando as suas informações e esse cálculo aqui da vantagem, ele se dá pelo fato de você declarar todos os seus pagamentos. Você declarou todos os seus pagamentos, ele alimenta e diz, olha, aqui a instituição melhor é pelas deduções legais, que são essas deduções, mais os dependentes, mais os alimentando que você declarou lá. Então isso faz com que o sistema identifique que a vantagem está em você declarar, porque as suas despesas ultrapassaram os 16.600 e poucos reais que eu informei lá anteriormente. Então aqui você vai informar o que? O código que ele está pagando, por exemplo, o código do médico, o CPF dele, aqui a despesa realizada aqui por quem? Pelo titular ou pelo dependente ou pelo alimentando. E aqui o valor que você pagou. E observe que é o seguinte, se você teve algum reembolso, você deve declarar aqui qual foi o reembolso, porque você não teve dedução. Porque a Receita Federal ela vai comparar essa informação através, por exemplo, do que o médico vai informar para ele. O médico vai informar para a Receita Federal que recebeu determinado valor, então você precisa ficar atento, senão algumas pessoas caem aí na tentativa de aumentar o valor. Vamos imaginar, a pessoa, olha, eu quero aumentar aqui então o meu imposto de renda, quero restituir mais, então a pessoa em vez de declarar 3, declara 6, olha só o que acontece, ó. Observe aqui nesse campo a mudança, ao fazer isso, você vai restituir em vez de 3 mil e poucos reais, 4.600 reais. Só que isso é um erro, porque a Receita Federal ela tem informação, esse médico desse CPF que está aqui, que é apenas fictício, eu gerei também lá no Gera CPF, então ele informou através da DIMED que recebeu um determinado valor para você. Não adianta você querer inventar, informar e acrescentar um valor, porque a Receita vai cruzar isso e pegar. Então o certo é você fazer que você efetivamente pagou, tá vendo? Então altera o valor, então você vai receber esse valor, vai ser restituído esse valor. Então agora aqui você tem casos de doações, se você fez alguma doação, é só você identificar que tipo de doação que você fez, qual o código, tem todos os códigos aqui, e você atribuir a doação que você fez. Os bens também aqui estão todos os bens onde você deve declarar, são se você tem um imóvel, se você tem um veículo, se você tem bens e direitos. Então se você tem uma conta bancária, uma aplicação financeira, qualquer bem que você tenha, você deve aplicar. Existe uma regra para isso, né? Você deve observar, no outro vídeo eu falo sobre isso. O que é importante você observar nesse vídeo, se você tiver qualquer dúvida, recorra a outro vídeo que eu trato detalhadamente a respeito dos bens que devem ser declarados. Mas aqui, para de forma didática que você possa compreender, este item é um item também que não afeta diretamente a questão do imposto a recolher, a não ser quando há uma venda ou uma compra que você deve ter caixa, principalmente quando há uma venda e você deve ou não apurar o ganho sobre essa venda. Mas aqui funciona da seguinte forma, você observa aqui, por exemplo, os bens que você deve declarar, por exemplo, pega isso aqui, a forma de declarar é sempre um ovo e vai abrir a ficha, mas eu vou abrir aqui esse bem, um prédio, por exemplo, você vai informar aqui o prédio, escolher o bem, nessa listagem que você tem aqui, todos os bens e direitos, você informa de onde, se ele é aqui no Brasil ou no exterior, e você informa aqui também novidade, o IPTU, a data de aquisição, esse campo é estruturado, antes todos esses campos eles vinham aqui, campo com uma descrição, os relatos em relação à compra, de quem você comprou, o nome completo, o CPF de quem está vendendo, as condições de pagamento, tudo você menciona aqui. O que a Receita Federal fez agora foi estruturar alguns campos, como por exemplo, o número do IPTU, a data da aquisição, o endereço para que fique de forma estruturada, porque ficava dentro desse bloco e era difícil para cruzar. Agora a Receita Federal, com esta mudança, ela terá mais informações para cruzar. Além disso, o endereço completo, você tem aqui a área, também é uma novidade, a área total que você deve informar do imóvel, informar se é metro quadrado ou hectare, quando é o caso de propriedade rural. E se o imóvel tem registro no cartório, se tem, ele abre, vamos imaginar que ó, se tem, quando você fala que não, ele não abre essa aba aqui, para a matrícula do imóvel, nem o nome do cartório. Abrindo, você tem que informar e o valor que você tem que incluir aqui, se é um bem que você já possui em 31/12/2016 ou em 31/12/2017, o saldo que você tem desse bem, pronto, ok, você declarou
é importante você observar com relação aos bens, é que se a equação da variação patrimonial, ou seja, se você tinha 1 milhão de patrimônio e agora você tem 2, você precisa justificar esses rendimentos para que comprove a evolução patrimonial, ou seja, como é que você conseguiu evoluir o seu patrimônio de 1 milhão para 2 milhões se você não recebe essa quantia. Se você, além dessa quantia, porque a variação de 1 milhão para 2 milhões é exatamente 1 milhão, então você precisa receber mais de 1 milhão para poder justificar que você fez essa compra, que você tem os seus gastos, se você tem todo o seu contexto como contribuinte. Aqui também, aqui uma outra informação do veículo, da mesma forma você escolhe aqui o bem ou o veículo, código 21, os dados, aqui uma informação nova que é o Renavan, o bloco onde você informa de quem você comprou, o CPF, as condições e o valor do bem. Aqui você tem um outro campo também de dívidas e ônus. Vamos imaginar que você tomou um emprestado de uma pessoa física, um valor, então você vem aqui, se você tem um outro empréstimo que você obteve, aqui no caso é de pessoa física, o qual nós estamos atribuindo aqui é de pessoa física. Aqui eu vou colocar em editar para a gente observar. Escolhi aqui pessoa física e coloco o nome da pessoa, o nome do CPF e descrevo aqui do que se trata esta dívida. Pode ser originária de uma venda, de um imóvel que a pessoa está devendo para você ainda, você tem direito a receber. Mas pode ser também outras situações em relação a um código de uma dívida bancária, ou qualquer outra situação, que empréstimo contraído no exterior ou outras atividades que gerem aí uma dívida para você. Então, você informando isso, você já tem as informações aqui e quando você tem a movimentação no ano, você deve informar também o que você pagou no ano, porque se você eventualmente pede emprestado numa instituição financeira um valor de 15 mil reais, ela não vai cobrar apenas 15 mil reais, vai cobrar 15 mil reais mais os encargos. Então, você deve informar quanto você efetivamente pagou. Bom, aqui é um item que eu vou passar por cima, porque é um item bem específico de espólio, trata-se de herança. Quando você tem que declarar uma herança, você é inventariante de uma declaração e você deve entregar. Aqui tem mais alguns dados, trata só de campanhas políticas, se não é o caso, não vou entrar aqui nesse dado. Aqui é uma ficha bem específica de atividade rural, onde você tem uma propriedade rural e você eventualmente venda, tenha transações, tenha uma operação rural e com isso receita deve oferecer isso à tributação. Então, basicamente, nós temos aqui a declaração, todas as fichas. Além disso, você tem um bloco aqui de impressões, onde você pode fazer a impressão, das declarações, da declaração do recibo de rendimento, também aqui do DARF, DARF de multa, enfim, todas as impressões aqui, inclusive de informe de rendimento, informe de plano de saúde, se você tem um certificado digital, para que você tenha essa informação aí e você possa utilizar de forma adequada. Uma dica importante aqui é o seguinte: lembra que eu falei da possibilidade de errar ao digitar os valores? A dica importante é que você faça uma conferência da sua declaração impressa. Após fazer a sua declaração, você pode vir aqui, ó, declaração, aí você pede para fazer eu vou visualizar aqui na tela, mas você deve optar aqui por imprimir, fazer impressão. Aqui eu vou pedir para você fazer só de forma didática, você visualizar. Então, o que você está visualizando aqui, você vai visualizar, é a declaração que será impressa. Aí eu recomendo que você faça essa listagem para conferir todos os dados inseridos aqui. Quais são os dados? CPF, para verificar se você eventualmente não inverteu o CPF de uma pessoa para outra. Você pode certamente cair na malha fina se fizer isso. Porque o rendimento que você tem, um pagamento que você tem, se você atribuir para um CPF inadequado, você essa informação será confrontada pela Receita Federal e sua declaração cairá na malha fina. Conferir todos os valores aqui, ó, do seu dependente, o que você pagou efetivamente, os valores que eu informei aqui, tá vendo? Lembra que o exemplo que eu fiz? 16.098, se você eventualmente digitou aqui, aí na conferência você observa que você digitou 16.089 em vez de 16.098, e você vai lá, faz a correção da declaração e com esta atenção você não cairá na malha fina. Então, eu listei apenas uma ficha básica aqui, mas você pode listar toda a sua declaração aqui, você pode
pegar para listar toda a declaração, não só parte, mas vir aqui a visualizar toda a sua declaração, onde você terá todos os dados da declaração. Então, ok? Então, fazendo isso, você certamente não terá problema com a Receita Federal, sua declaração não cairá por esses motivos de preenchimento. Se você eventualmente tiver um outro motivo, ou até mesmo avalie de forma prudente. Agora eu quero falar com você aqui, voltando para falar com você, quero falar com você, dar um recado final aqui sobre a sua declaração de imposto de renda. Quero dizer para você o seguinte: não hesite em contratar um profissional. Não pense em fazer uma economia quando você eventualmente não tenha todas as condições ou conhecimento ou esteja habituado a lidar com situações diferentes dessas que eu já lhe apresentei aqui. Essas informações que eu passei aqui são todas informações básicas que eu acredito que uma pessoa assistindo esse vídeo e depois se deparando com os documentos, ela pode sim fazer a declaração de imposto de renda. Agora, se a sua declaração tiver mais algumas particularidades, tiver detalhes que você talvez não compreenda, é interessante você entrar em contato com um profissional, e esse profissional é um contador. Localize aí na sua região, no seu bairro, na sua cidade, um contador que possa elaborar essa declaração, porque certamente esse profissional estará mais preparado para te orientar e trazer a segurança jurídica. Às vezes, por procurar uma economia, você pode se deparar com um baita de um prejuízo, um problema com a Receita Federal e até mesmo um grande incômodo de ter que se direcionar até a Receita Federal para resolver um problema de malha fina. Então pense nisso. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui ajudou você que ainda não tem a condição, não tem prática em fazer declaração de imposto de renda, e talvez até você também que já faça a sua declaração de imposto de renda, algumas informações aqui sejam úteis para você. E se elas foram úteis mesmo, eu peço para você me ajudar mais ainda. Compartilhe esse conteúdo com a sua rede de relacionamento, porque eu vou continuar aqui gravando mais vídeos para contribuir com a minha rede de relacionamento, e eu te aguardo num próximo vídeo.